Olá, hoje nós vamos dar início ao estudo dos capítulos 16 a 18 do livro de 1 Samuel. Versículo 1 do capítulo 16. Não se sabe quanto tempo passou desde que Samuel disse a Saul que Deus estava rasgando o reinado dele. De qualquer maneira, Deus quis ir adiante com o seu plano. A ordem para encher o chifre de azeite significava que Deus tinha alguém em mente para Samuel ungir como rei. Jessé aparece pela primeira vez no livro. Jessé é neto de Rute e Boaz. Versículo 2 do capítulo 16. Como Samuel disse a Saul que depois poria um fim ao seu reinado, as viagens de Samuel seriam de grande interesse para Saul e provavelmente vigiadas. Samuel temia que Saul considerasse uma traição se Samuel ungisse um outro homem como rei. Sacrificar ao Senhor forneceria um pretexto para Samuel ocultar o propósito principal de sua viagem. Versículo 3 do capítulo 16. Jessé deveria ser convidado, já que era um de seus filhos que seria ungido. Versículo 4 do capítulo 16. Não é mencionado nenhum motivo para o grande temor dos anciãos. Provavelmente tivesse a ver com a função profética de Samuel como instrumento do juízo divino, ou ainda pode ser que eles temiam Saul se precisassem apoiar Samuel em algo. Versículo 5 do capítulo 16. Samuel pede aos anciãos que se consagrem ou se santifiquem em algumas versões da Bíblia. Isso significava que eles deveriam passar por rituais de purificação. Provavelmente Samuel verificou a consagração deles em suas casas. Versículo 6 do capítulo 16. Vimos em 1 Samuel 14, versículo 52, que sempre que Saul via um homem forte e valente, o acrescentava em seu exército. Em 1 Samuel 17, versículos 13 a 18, veremos que Eliabe, filho de Jessé, mais tarde serviu no exército de Saul. Assim deduzimos que Eliabe era forte, o que fez Samuel achar que ele seria o novo rei. Versículo 7 do capítulo 16. Saul também tinha aparência e altura, mas se revelou indigno. Versículos 8 e 9 do capítulo 16. Abinadab e Samá, filhos de Jessé, também serviram no exército de Saul. Versículo 11 do capítulo 16. A tarefa de cuidar das ovelhas geralmente recaía sobre o mais jovem ou sobre as filhas, mas Zeruia, irmã de Davi, não é mencionada. Versículo 13 do capítulo 16. É possível que Samuel tenha ungido Davi na frente de sua família sem revelar aos presentes a missão para a qual Deus estava chamando Davi. Mas também os irmãos e o pai de Davi devem ter entendido que Deus queria algo do rapaz. A rota de Samuel de Belém para Ramá normalmente o levaria a passar diretamente por Gibeá, a cidade em que Saul morava. O revestimento de Davi pelo espírito daquele dia em diante já o diferenciava de Saul, sobre quem o espírito vinha apenas esporadicamente. Versículo 14 do capítulo 16. Esse versículo é difícil de compreensão para algumas pessoas. Deus pode ter enviado o espírito maligno com uma intenção redentiva, uma intenção redentora, destinado a conduzir Saul ao arrependimento. Ou Deus pode ter pretendido que o espírito maligno atuasse como seu instrumento de juízo contra Saul. Deus é inteiramente justo, odeia o mal e nunca faz injustiça. Assim, ele pode fazer uso de demônios para executar os seus bons propósitos. Versículo 15 do capítulo 16. Os médicos da corte de Saul compreenderam que o que o afligia era espiritual. Versículo 16 do capítulo 16. A cura pela música era uma terapia antiga. Não há nada que diga que música expulsa espírito maligno. O espírito saía quando Davi tocava a mando do Senhor. Versículos 17 e 18 do capítulo 16. Um dos servos de Saul aparentemente conhecia Davi bem, pois descreveu várias boas qualidades, além da habilidade musical de Davi. Nesta fase da vida de Davi, ele não estava acostumado a lutar em batalha, então a descrição de Davi como homem de guerra pode ter sido um exagero do servo de Davi na época, acrescentando algo que agradaria Saul. Descrever as qualidades espirituais de Davi era importante, já que era um problema espiritual que Saul possuía. Versículo 19 do capítulo 16. Saul, sem o saber, convida seu futuro substituto a fazer parte da sua corte. A ascensão de Davi ao poder é dirigida providencialmente por Deus, não sendo resultado do esforço humano ou da cobiça pelo poder. Versículo 20 do capítulo 16. Os itens enviados por Jessé a Saul por intermédio de Davi ou eram um presente de Jessé a Saul ou uma contribuição para o sustento de Davi na corte real. Nenhuma evidência indica quando Saul instituiu um sistema nacional de impostos para suprir as necessidades do palácio. Versículo 21 do capítulo 16. Davi se tornou escudeiro de Saul, uma posição que o manteria muito próximo do rei. Dar essa posição a um desconhecido mostra como Saul se agradou de Davi ao conhecê-lo.
Versículo 23 do capítulo 16. Estar próximo de Saul também significava que Davi podia apanhar sua harpa rapidamente e tocar caso o rei se sentisse perturbado. Evidentemente, o Espírito Santo estava presente na música de Davi, de modo que Saul experimentava alívio temporário da opressão demoníaca que lhe sobreviera como castigo divino. Versículos, agora nós vamos estudar o capítulo 17. Versículo 1 a 2 do capítulo 17. A região central de Benjamim e Judá podia ser alcançada desde a costa através de 6 vales. Os filisteus já tinham subido pelo vale de Aijalon, em 1 Samuel 13, versículo 23. Durante os dias de Sansão, eles tinham subido pelo vale de Soreque, em Juízes 13, versículo 16. Agora eles estavam subindo pelo vale de Elá e já controlavam a cidade de Socó e Azeca. Se eles subissem ainda mais pelo vale, eles avançariam pela via da Aresta até a região montanhosa e ameaçariam Belém, Hebrom e Gibeá, a capital de Saul. A situação era desesperadora para Saul e seu exército. Versículo 4 do capítulo 17. É provável que Golias estivesse como mercenário a serviço dos filisteus, pois o seu nome é de origem edomita. Porém, descobertas arqueológicas confirmam que o nome Golias também era usado pelos filisteus por volta desse período. Algumas versões trazem que Golias tinha quase 3 metros e outras que ele media 6 côvados e 1 palmo, o que dá mais ou menos 2,92 metros. Já a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, dizia que Golias media 2,02 metros, tamanho de um jogador de basquete atual, o que era alto para os judeus, que tinham estatura mediana. Saul mesmo era bem menor que Golias e a maioria dos homens judeus batiam em seus ombros. A descrição do equipamento de combate de Golias parece apoiar a medida maior de 2,9 metros. Versículos 5 a 7 do capítulo 17. O mero espetáculo da couraça e das armas de Golias já assustava o exército israelita. Ao mesmo tempo, o peso desse equipamento devia restringir a agilidade de Golias. Pode ser que ele presumisse que não teria um combate prolongado com qualquer que fosse o adversário. Versículos 8 a 10 do capítulo 17. Golias desafiou e insultou os israelitas. Golias sugeriu um combate representativo. O exército do combatente derrotado se tornaria escravo do exército do combatente vitorioso. Versículo 11 do capítulo 17. Os israelitas precisavam que seu líder articulasse um plano de resposta, mas Saul não tinha nenhum. Versículo 13 do capítulo 17. Eliabe, Aminadab e Samá eram os 3 filhos de Jessé que presenciaram Davi ser ungido por Saul. Se os filisteus avançavam pelo vale de Elá, Belém, a cidade deles, logo seria atacada. Portanto, os filhos de Jessé estavam defendendo a própria cidade. Versículo 15 do capítulo 17. O tempo de Davi era dividido entre os deveres ao seu rei como escudeiro e ao seu pai como pastor de ovelhas. Versículo 16 do capítulo 17. 40 dias ouvindo zombaria era um espaço de tempo mais do que suficiente para arrasar o moral do exército. Além disso, esse tempo todo causaria problemas se ocorresse em uma época em que os combatentes precisassem estar trabalhando em sua terra. Versículos 17 e 18 do capítulo 17. As famílias dos soldados normalmente proviam o sustento deles nos campos de batalha. Os grãos de milho tostado duravam por um período prolongado. Versículos 19 e 20 do capítulo 17. A distância entre o acampamento da batalha e a casa de Jessé era em torno de 24 quilômetros. As palavras de Jessé a Davi sugerem que esta era a primeira viagem de Davi para procurar seus irmãos no acampamento. Davi deve ter partido bem cedo pela manhã para percorrer a distância de 24 quilômetros e ainda ver o exército avançando. Versículo 21 do capítulo 17. Parecia mais um dia de impasse com o gigante Golias zombando dos israelitas. Versículo 23 do capítulo 17. Esse versículo dá a impressão de que Golias se aproximou mais dessa vez, chegando de fato até a metade do vale, e aqui sabemos que Davi ouviu os insultos. Versículos 24 e 25 do capítulo 17. O combatente vitorioso se tornaria um genro de Saul e gozaria de privilégios como parte da família real. Versículo 26 do capítulo 17. As palavras de Davi indicam que ele não ouviu o anúncio do assistente de Saul. Ainda, sua pergunta também revela sua coragem e confiança no Deus vivo, como também a sua convicção de que Deus estava com ele. Davi percebeu a ameaça não apenas política, mas teológica. Versículo 28 do capítulo 17. Pelas palavras de Eliabe, percebe-se o motivo de Deus não ter escolhido ele, pois era um homem medroso, ciumento e mesquinho. Não podia perdoar a Davi por ter sido escolhido de Deus para algo. Versículos 29 e 30 do capítulo 17. Davi se desviou de seu irmão, demonstrando extraordinária capacidade de se dominar, ao não responder com grosseria o irmão mais velho. Versículo 31 do capítulo 17. Levaram a Saul as palavras de Davi,
e ele mandou chamar o jovem, o que mostrava o desespero de Saul, pois aproveitava a única oportunidade que se oferecia, um moço sem experiência em guerra. Versículo 33 do capítulo 17. Saul estava confiando no que podia ver, no que era possível fisicamente. Ele praticamente dispensa Davi ao dizer que Davi é jovem, que Golias era um experiente homem de guerra. Versículos 34 a 36 do capítulo 17. Ao falar do urso e do leão, Davi mostra que o Senhor havia o dotado com força e coragem, pois venceu 2 animais fortes e perigosos. Versículo 37 do capítulo 17. A ascensão de Davi ao poder continua sendo promovida por Saul, sem ter este a mínima consciência disso. Tendo introduzido Davi na corte real, Saul passa a enviá-lo para lutar em seu lugar. Mais irônico de tudo, Saul invoca sobre Davi a bênção que faz a distinção mais nítida entre os dois e que explica o sucesso que Davi teve em sua vida. O Senhor seja contigo. Versículos 38 e 39 do capítulo 17. A rejeição por Davi da armadura de Saul enfatiza o fato de que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Versículo 40 do capítulo 17. Em vez de usar uma armadura real, Davi levou as armas que lhe eram familiares. As pedras lisas que ele escolheu deveriam ter aproximadamente o tamanho de uma bola de tênis e voariam em linha mais reta do que pedras recortadas. Como pastor, é provável que estivesse bem treinado com sua funda. Funda é tipo, parece algo como a nossa baladeira daqui, que também lhe possibilitaria atacar Golias à distância em vez de um combate próximo, onde o gigante teria uma grande vantagem. Versículo 42 do capítulo 17. Golias viu Davi como um desafio desqualificado para sua habilidade como guerreiro, pois ele não passava de um jovem e suas feições não mostravam que ele possuía experiência em combate. Versículo 43 do capítulo 17. Golias começou sua guerra psicológica contra Davi, sugerindo que o cajado que Davi levava servia apenas para bater em um cão. Versículos 45 a 47 do capítulo 17. A resposta de Davi a Golias realça o contraste entre a estratégia de combate. Enquanto o filisteu confiava em sua espada, lança e escudo, Davi lutava em nome do Senhor dos Exércitos. Não por Saul ou pelas promessas de riqueza, mas pelo Senhor. Agora Deus triunfaria sobre Golias por meio de Davi, seu servo. Davi indicou que a batalha pessoal deles traria implicações para o exército filisteu e insistiu que depois de sua vitória, toda a terra saberia que Israel tinha um Deus, que era poderoso o suficiente para livrar em situações consideradas impossíveis. Versículos 48 a 51 do capítulo 17. A batalha se encerrou pouco depois de começar. Golias caiu com o rosto para baixo. A força do impacto da pedra aparentemente o balançou de início para trás, mas em seguida ele balançou para frente novamente para completar sua queda, ou girou em volta do rosto ao continuar a cair para trás na terra, em direção oposta a Davi. Com a queda de Golias, Davi encerra a questão com a espada do filisteu. Versículo 52 do capítulo 17. Inspirados pela vitória do Senhor por meio de Davi, o exército de Israel perseguiu os filisteus por todo o caminho até Ecrom, uma importante cidade filisteia a aproximadamente 16 quilômetros de distância de onde estavam. O caminho de Saaraim vai de norte a sul, bem próximo a Azeca. Estabelecendo o pânico, os filisteus procuraram todos os caminhos possíveis para escapar dos israelitas. Versículo 54 do capítulo 17. O motivo pelo qual Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém é incerto, uma vez que a cidade ainda era controlada pelos jebuseus. Uma possibilidade é que ele pretendia amedrontar os jebuseus e outros povos inimigos de Israel. Outra possibilidade é que Jerusalém era um lugar central, onde mesmo pessoas que não eram jebuseus podiam ir para trocar, dividir e mostrar os espólios de guerra. Versículo 55 do capítulo 17. Ou o horário ocupado de Saul, ligado ao tormento pelo espírito maligno, resultou em ele não reconhecer Davi como seu tocador pessoal de harpa, ou Saul conhecia Davi, mas não sabia quem era o seu pai. Versículos 56 a 58 do capítulo 17. Talvez o rei tenha perguntado para esclarecimento da identidade de Davi e assim ele pudesse recompensar Jessé com a prometida isenção de impostos para a pessoa que derrotasse Golias. Agora nós vamos estudar o capítulo 18. Versículo 1 do capítulo 18. Davi e Jonatas eram guerreiros valentes que haviam tomado posições de fé contra uma oposição inacreditável. Por essa razão, não é surpreendente que viessem a se tornar amigos íntimos. A alma de Jonatas se ligou à de Davi, assim como a alma de Jacó havia se ligado à de Benjamim, em Gênesis 44, versículo 30. Versículo 2, capítulo 18. Davi parou de ir para a casa do pai cuidar das ovelhas, a mando de Saul.
Versículo 4 do capítulo 18. O acordo de amizade entre Jonatas e Davi pode ter incluído a doação de presentes especiais para Davi, o novo herói guerreiro. Deste modo, Davi obteve não apenas a espada de Golias, mas a capa, as vestes, a espada, o arco e o cinto do príncipe de Israel, mostrando que Deus estava preparando Davi para seu papel real. Versículo 5 do capítulo 18. Davi foi bem sucedido no exército em tudo que Saul enviasse. Por isso o rei o pôs por cabeça do exército. Saul concede a Davi um comando militar à altura das suas realizações. Versículo 6 do capítulo 18. Aqui provavelmente se refere a uma ocasião posterior de combate e não a batalha entre Davi e Golias. Tradições de mulheres cantando e dançando para celebrar vitórias militares eram bem conhecidas. Versículo 7 do capítulo 18. Um aspecto comum da poesia hebraica é aumentar ou intensificar um ou mais termos da primeira metade de um verso na segunda metade, como elas fizeram. Saul venceu milhares, Davi venceu dezenas de milhares. Muitos entendem que o Cântico das Mulheres louvava Saul e Davi de maneira igual. Inclusive, aqui haveria um elogio a Saul por ter encontrado Davi, porém Saul fica enciumado e ofendido. Versículo 8 do capítulo 18. Saul deve ter lembrado das palavras de Samuel em 1 Samuel 13, versículo 14, e em 1 Samuel 15, versículo 28, e percebe que Davi pode ser o próximo que o substituiria. Versículos 10 e 11 do capítulo 18. A influência do espírito maligno, combinada com a inveja de Saul, pode tê-lo feito arremessar a sua lança. A alusão às duas vezes que Davi se desviou sugere que ele permaneceu após o primeiro arremesso, talvez para convencer o rei e ajudá-lo em seu estado de tormento. Versículos 13 a 16 do capítulo 18. Saul afastou Davi, dando-lhe uma responsabilidade militar para tirá-lo de sua presença. No entanto, Deus era com Davi, e o medo de Saul aumentava na proporção dos sucessos de Davi e o fato de que todo Israel amava Davi. Isso colocou Saul em uma posição difícil, uma vez que o povo não entenderia o motivo de Saul remover alguém tão efetivo quanto Davi. Versículos 17 a 19 do capítulo 18. Tendo em vista a grande popularidade de Davi, Saul não pôde continuar adiando o cumprimento da sua promessa a respeito de tornar Davi seu genro. Mesmo assim, acrescenta uma condição adicional: guerreia as guerras do Senhor, na esperança de que os filisteus, e não ele, Saul, matassem Davi. Davi diz que não tem posição social para casar-se com a filha do rei, protesto convencional em tais circunstâncias. No último momento, Saul viola a sua promessa e dá Merabe a outro homem. Merabe se casa com outro homem, tem 5 filhos e futuramente todos serão executados pelos gibeonitas por causa do pecado de Saul contra eles. Versículos 20 a 27 do capítulo 28, capítulo 18. Quando a segunda filha de Saul, Mical, apaixona-se por Davi, Saul oferece a este uma segunda oportunidade de tornar-se seu genro, pois crê que Mical pode ser uma armadilha para Davi, fazendo com que ele desse menos atenção a seus deveres militares, ou até que Mical levaria Davi a se afastar do Senhor. Mais uma vez, ele aumenta as condições prévias que Davi precisava cumprir, pedindo que Davi entregasse 100 prepúcios de filisteus como dote, o que agradou Davi, achando que Saul estava colocando caráter e valor acima de linhagem familiar. Davi não demora em cumprir em dobro a exigência de Saul e assim se torna genro do rei. Versículos 28 a 30 do capítulo 18. Saul compreendeu tarde demais que o Senhor estava com Davi. Ainda, ele esperava que a lealdade de Mical permanecesse com ele, já que era seu pai, mas viu como a filha amava Davi. Ainda, seu filho Jonatas oferecia a Davi uma amizade sincera. Davi estava firmemente estabelecido como um membro da família real, mas de maneira trágica, a inveja e o espírito atormentado de Saul invalidaram todo o vínculo familiar ou toda a lealdade que seu genro Davi lhe mostrou. Encerramos aqui hoje o estudo dos capítulos 16 a 18 do livro de 1 Samuel.